Fala galera, eu tô aqui com o Bruno Moraes, ele é aluno da EPICAR, né? Fez os 3 anos da EPICAR, foi aprovado, fez os 3 anos. E aí ele tá aqui para passar pra gente a experiência dele, tá? Espero que vocês aproveitem essa entrevista que a gente vai esclarecer vários pontos aí da EPICAR para vocês, tá bom? E, cara, já começo te queimando, porque tem o apelido dele de filósofo, apelido do cursinho, tradição do cursinho, né galera? Todo mundo tinha um apelido. O dele é filósofo. Aí, depois tu vai explicar essa história aí pra gente. Beleza. Bom, e aí, Bruno, queria que você começasse falando pra gente como é que funciona a carreira na EPICAR. O cara que entra, né, foi aprovado, faz EPICAR, o que acontece com ele depois? Como que é a carreira na aeronáutica? Então, todo mundo conhece já os concursos da Força Aérea, né? Tem concurso para EPICAR, para a Academia da Força Aérea, para a Escola de Especialistas, para o ITA, e acho que... Então, aí na AFA é onde formam os oficiais, né? A AFA é a Academia da Força Aérea, a Escola de Especialistas é a EA. É a única que vai formar graduados. Sim. Você faz 2 anos lá e se forma como terceiro sargento. Isso na AFA. Na EA, Tá. na Escola de Especialista. Tá. Na AFA, você pode entrar pelo concurso público, daqui de fora, e você pode entrar pela EPICAR, fazendo concurso da EPICAR. Perfeito. Então, os alunos da EPICAR que querem seguir carreira militar, eles vão para a AFA. Isso, diretamente para a AFA, não tem outro caminho lógico assim, entendeu? Perfeito. O segmento da EPICAR é a AFA. Porque o objetivo da AFA é formar oficiais da aeronáutica. Né? Isso. Perfeito. Tanto que assim, o nome da EPICAR é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então você vai sair de lá preparado para ser um cadete do ar. Perfeito. Quando você fala assim, cadete do ar, brigadeiro do ar, remete ao aéreo, né? Então ele é aviador. Sim. Então por isso que o foco da EPICAR é formar cadetes para a aviação. Certo. Agora nem todo mundo vai ser piloto, né? A galera vai se dividindo. Chega na AFA, o pessoal vai se dividindo, é isso? Então, hoje, na EPICAR, você é obrigado a ir para a AFA como aviador. O único jeito de você ir para os outros quadros, que é o da intendência da infantaria, é você reprovando na inspeção de saúde. Se na sua formação você descobrir algum problema de saúde, algum impedimento de ser aviador, você tem uma oportunidade de requerer uma vaga para os quadros de intendência de infantaria. Perfeito. Então, se você tiver algum problema de saúde e isso for descoberto ali depois de você entrar para a EPICAR, já dentro, depois que você já entrou, está lá como aluno, aí você não é desligado, você pode fazer prova para as outras áreas da AFA. Prova não, desculpa, você pode ser admitido nas outras áreas da AFA. Sim, a gente faz inspeção de saúde todos os anos lá. A gente faz a inspeção de saúde para entrar, se você tem condições, né? Ou você vai entrar na empresa. Né? Já quando você está lá, no primeiro ano, você faz uma nova inspeção de saúde, você faz uma segunda, todo militar, todos os anos faz a inspeção de saúde. Só que na EPICAR é importante a inspeção de saúde para você descobrir se você tem algum problema de saúde que te impeça de ir para a AFA, de ser aviador, de ser militar. E aí é o que acontece. Se descobrir um problema no primeiro e no segundo ano, você tem tempo de poder tratar esse problema para quando chegar na inspeção de saúde do terceiro ano, que é o mais importante da formação na EPICAR, você está com o problema tratado e está apto para poder ir para a AFA. E os próprios recursos da EPICAR te dão toda a assistência médica, né, para você tratar esse problema, né? Até porque é do interesse deles que você resolva o problema e siga como aviador, né? Sim, no geral, nos últimos anos, né, o discurso tem sido esse, de aproveitar os alunos e os cadetes. Tanto que no ano passado, em 2022, saiu uma portaria nova lá de que a partir desse ano de 2023, quem fosse reprovado em voo na academia poderia ser aproveitado nos quadros de infantaria com os requisitos dele lá, de comportamento, essas coisas todas. Coisa que já não tinha uns certos anos. Até o ano passado, sendo reprovado em voo, já era da rua, desligado. Entendeu? Antigamente era desse jeito como está sendo, vai ser agora. Faz sentido você querer aproveitar a pessoa que você já treinou, né? Justamente, porque mesmo o cara entra direto na AFA. AFA. Exato, o cara entra direto na AFA, mas a formação militar dele é zero até aquele momento. Sim. Já um cadete da EPICAR já está meio pronto. Já está, exatamente, só vai dar continuidade a esse processo. Então, outra coisa que eu queria te falar também é o seguinte, o que te levou a querer fazer prova para o Colégio Naval e para o EPICAR? Porque você fez as duas, né, na sua época aí de preparação. Sim. O que te levou a querer despertar para esse lado? Pô,
A história assim, foi bem aleatória, né? Eu tava lá saindo com os amigos e tudo mais, e um amigo meu ele veio conversar comigo, vou fazer a prova do Colégio Naval. A gente aqui no Colégio Naval bem perto, a gente sempre vê, mas não sabia qual era a função, né? O que acontece ali dentro, para que existe aquilo, o que tem lá. Aí falou, no Colégio Naval, cara, o que é isso? Pô, ele me explicou, tem lá você estuda, faz ensino médio, você recebe, tem lá umas atividades física, né, esporte. Aí eu pensei, caraca, pô, maneiro, vou fazer. É uma boa oportunidade, né? Eu não tinha noção de fato como era uma escola de formação militar e nem de como era um concurso também, né? Sim. Eu pensei, caraca, pô, meu ensino fundamental. Que é a Tava no ano, realidade. sempre tive nota boa, né? É a realidade da galera da sua idade. Isso que eu ia comentar, né? Um cara que tem ali 13, 14 anos, ele não pensa, agora eu posso fazer um concurso e a partir dos 14 anos eu vou receber para estudar e ter uma formação excelente. Exatamente. Não tem noção. Exatamente. Pô, estando aqui perto de casa também. Você acha que a vida é vestibular, né? Não, nada contra o vestibular, sim, mas você acha que é o único caminho. Eu achava que só existia o Enem. Exato. Aí eu falei, pô, faz a prova do Colégio Naval. Conversei com meu pai, falei, vou fazer essa prova aqui quando abrir. Eu não tinha noção de que eu tinha que parar minha vida e estudar para aquilo dali. Eu achava que, pô, com o ensino que eu tenho, né, na escola e tudo mais, eu vou conseguir fazer uma prova e passar. O que não é necessariamente errado, só que aí acaba excluindo outras oportunidades. Mas não é o que acontece sempre. Exato. Para estudar e passar uma prova deve ser muito importante que você faça um curso preparatório para o concurso, né? Entendi. Igual existe um curso para o Enem, você faz um curso fora para estudar para o Enem, você tem que fazer um curso fora também para estudar para uma prova militar. Isso é interessante, porque tem gente que passa no Enem sem curso também, mas assim, são perfis de prova totalmente diferentes, sim. Né? O perfil do Enem é um tipo de prova, o perfil da prova militar é totalmente diferente. Hoje tem muito mais conteúdo, muito mais gente na internet falando de prova militar, mas na minha época, né, não dava, estava fazendo mais de aula no YouTube. Na minha época, por exemplo, que é até bem anterior à sua, cara, eu não sabia que se podia fazer prova para a escola naval direto. Eu não sabia nem direito a diferença entre colégio naval e escola. Sim. A partir do momento que eu decidi fazer uma prova para colégio naval, né, aí eu entendi que tinha uma diferença e tal, mas só depois que eu vim saber que podia fazer a prova para a escola. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muita informação, mas tem muita coisa ainda que não está clara, né? E eu nem conhecia a EPICAR, né? Eu comecei a Colégio Naval quando eu entrei no curso. Eu conheci os professores, conheci a turma, que eu ouvi mais gente, né? Naquele ambiente, com aquele intuito, né? Eu entrei nesse nicho, digamos assim, que eu fui conhecendo que existiam outros concursos. E aí que eu descobri que tinha a prova de EPICAR, que pode ter a partir dos 14 anos. Aí eu fui entender como é que as provas se relacionavam, né? Que existiam escolas, a gente chama de escola irmã, né? Que são provas do mesmo nível para fazer o mesmo ensino médio aqui em forças diferentes, né? Escolas diferentes com outros segmentos, né? Aí eu fui conhecendo um pouco mais. Isso é uma coisa que acontece muito com a galera, que a galera pensa assim, estou fazendo um cursinho para o Colégio Naval e até ignora o que é EPICAR. Isso aqui porque a gente tem um Colégio Naval perto. Talvez para lá a galera de Minas, que tem EPICAR como referência, eles pensem primeiro na EPICAR e nem saibam que existe um Colégio Naval para começar a se preparar. Eu notei assim, que aqui no Rio de Janeiro se propaga muito mais nessas provas. Existe muito mais curso e tudo mais. Quando eu fui para EPICAR, eu fiquei impressionado com o número de gente que eu conheci lá do Nordeste, de Brasília. E assim, ninguém falava o desejo sempre foi EPICAR. Eu falei, caraca, nada do Colégio Naval? Aí eu percebi que assim, aqui, pela proximidade, a gente vai ter um desejo maior do Colégio Naval, né? A gente está mais próximo da família, está mais perto de casa. Então aqui em Angra, Rio de Janeiro, todo mundo vai querer mais do Colégio Naval. Agora, lá em Minas, tem EPICAR mais próximo, vai pensar, você vai para EPICAR, entendeu? E assim, cara, como que era a sua rotina de estudos a partir do momento que você decidiu? Não, quero fazer prova para o Naval, assim que você decidiu, você já procurou o cursinho também? Então, foi recomendação da família, né? Quando meu pai começou a conversar com meu tio, meu avô, que eu ia fazer a prova, né? Eles falaram, tem que botar ele num curso. Certo. Aí foi quando eu entrei no cursinho. E como que era a rotina de estudos, depois que você entrou pro cursinho? Então, na época eu estava no meu 9º ano. Como ali eu já vi que o conteúdo, entre aspas, né, era de 9º ano,
falei assim, cara, eu vou estudar para essa prova, vai me ajudar até a estudar para o colégio, né? Eu vou estudar um para o outro, vai estar tudo se conciliando. O curso vai me ajudar com o colégio vai ajudar com o curso. E aí que eu vi que eram coisas diferentes, a escola e o concurso do Colégio Naval da EPICAR. Não era exatamente a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, na escola eu tinha história geral. Sim. No Colégio Naval você compra só a história do Brasil. Sim. Então lá, o que eu aprendia sobre mundo na história não necessariamente ia me ajudar a fazer a prova do Colégio Naval. Não ia ter uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com Hitler na minha prova do Colégio Naval. No máximo, no caso de história, ajuda a contextualizar e tomar certas decisões na história do Brasil, né? Mas não vai cair nada diretamente. Exatamente. Geografia, só no Colégio Naval só cai tudo sobre o Brasil. Só cai do Brasil. É restrito ao Brasil. Então, no colégio eu via coisas de mundo, geral. Então, o meu primeiro ano de estudo, né, não foi um ano muito proveitoso, porque eu tinha que conciliar o curso com o colégio. Uhum. Então, eu fiquei muito perdido, assim, cara, o que eu estudo? Estudo no curso ou estudo no colégio? Tem prova semana que vem. Mas, cara, tá chegando o concurso. E aí, o que é mais importante? O que eu vou priorizar? E aquele ano eu acabei priorizando o colégio. Certo. Me formei no ensino fundamental. E até no. Mas também eu não tinha idade ainda para fazer o concurso, então priorizei o colégio por isso. Também, isso é uma coisa boa. E também pelo seguinte, você tem que ter um ano completo para conseguir passar, né? É requisito dos concursos, você está cursando o nono ano ou ter o ensino fundamental completo. Isso, estar cursando, por quê? Porque tem muita gente que faz a prova no nono ano. Mas, obviamente, você passou na prova do concurso e não passou no colégio, obviamente você não pode entrar. Porque, assim, vamos lembrar que o Colégio Naval EPK é uma instituição de ensino médio. O professor de ensino médio tem que estar... E também, no primeiro ano de cursinho, quando a galera toma aquele baque de começar a estudar, não sabe como. Por isso eu acho que mesmo que eu não tenha estudado o curso, que eu não tenha nada, assim, não foi um ano perdido. Sim. Eu aprendi, eu entrei no contexto, eu me ambientei, entrei amadureci, entrei naquela rotina de colégio, curso, porque senão, se eu deixo para o outro ano, esse nada do primeiro ano teria sido outro, teria atrasado muito mais. Na verdade, no primeiro. Exatamente. Sim. Então, quanto mais cedo você começa, mais você corre atrás, mais tempo você tem para aprender. E talvez, então, o primeiro ano foi um ano de adaptação. Exatamente, foi um ano de adaptação. Interessante porque se a pessoa consegue ter essa preparação, talvez até no oitavo ano seja um ano de adaptação, quando ela chega no nono, que tem a idade de fazer o concurso, já chega mais bem preparada, né? Isso era 2016, né? 2017 foi quando eu comecei o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E o primeiro ano que eu poderia fazer a prova, eu falei assim, agora eu tenho que estudar, agora eu vou focar aqui. Aí eu comecei a focar ali e tive uma queda de rendimento no colégio, porque eu voltava muito maior no concurso. E aí não foi suficiente também, ainda não foi suficiente, né? Fiquei na prova do Colégio Naval por uma questão, né, na matemática, no inglês foi o primeiro ano que dividiu, que a gente era tudo junto, né? No mesmo final de semana. Naquele ano de 2017 foi quando dividiu a prova, a primeira fase, né, em maio, matemática e inglês, e a segunda fase lá para julho, agosto, por ali, né, com as demais matérias. E aí fiquei uma questão na matemática, de passar para a segunda fase. E aí eu pensei, foi quase, faltou uma questão, vou estudar um pouco mais, eu consigo chegar na segunda fase. Meu desempenho na EPICAR foi muito ruim. Assim. E foi a primeira vez que você fez a prova, tanto do Naval quanto da EPICAR? Sim. Cara, conseguir 9 é um grande resultado. Sim. Os simulados do curso também me ajudaram bastante, porque eu lembro que teve um simulado, feito algumas semanas antes, que eu tirei 9 matemática e 9 em inglês. Falei assim, caraca, isso aqui na prova, ficar uma questão, eu vou ficar muito chateado. Se ficar uma questão em cada uma de passar, eu vou ficar muito chateado. E foi o que aconteceu. Passei no inglês, né? Tirei o 10 que precisava, ali, 10 de 20, mas faltou uma. Então, assim, você vê como o simulado é importante, você consegue dali tirar uma base
de como realmente está o seu desempenho, da semelhança das notas. Entendi. E você falou da matemática, cara. Quando você começou a se preparar, qual foi a maior dificuldade? Foi a matemática ou foi alguma outra coisa? Em algum momento você pensou em desistir, depois de repente ter conseguido esse 9, ter faltado tão pouco para passar de primeira? Qual foi a sua maior dificuldade? Cara, para você estudar para um concurso militar, né, entrar nessa vida, você tem que estar muito focado, você tem que querer muito. Porque cada dia é uma oportunidade que você tem de desistir. Leva isso comigo. Cada dia é uma oportunidade de desistir e digo que cada dia foi importante para a minha preparação. Desde o meu primeiro dia no curso, né, tive que conciliar, tive que começar a aprender isso, até o dia da minha prova, foi tudo teve sua importância. Cada pessoa que passou, né, no meu caminho, cada dia que eu vivi foi muito importante e cada dia foi uma oportunidade que eu tive que desistir também. Pelo cansaço, por deixar de comparecer a eventos de família, né, faltar a eventos, sair com os amigos. Então, quando eu comecei a estudar matemática, tive muita dificuldade com a base, porque eu achava que não sabia. Então, sim. Você tirava boas notas da escola. Mas quando eu comecei a estudar, eu vi que o nível da prova era muito maior. Eu não tinha só que saber a matemática, eu tinha que saber fazer a questão, fazer o que a questão queria. A questão ali, eu tinha que tirar a informação da questão, saber outra questão do conteúdo, para poder usar fazer aquela questão. Porque na escola, eu faço muito essa comparação. Na escola, o próprio exercício já te diz o que você tem que fazer. Calcule, resolva, encontre X. E a última coisa que você vai ver no concurso militar, né? No concurso militar você tem um problema, é aquela famosa história. Você lembra anunciado a última linha, você não sabe o que você lembra na primeira. É que nem assim, mas o que é uma questão de produto notável? Não é só uma questão de produto notável, é uma questão de potência também. Entendeu? Então tem muita coisa ali envolvida naquela questão. Então foi muito importante eu conseguir a base matemática dali. Né, o livro que a gente estudou, né, na época foi o TQM, né, o Teoria de Matemática, do Roberto Ávila, que eu tenho muito carinho, que foi muito importante para eu ter base dali. Sim. Dali que eu parti para outros livros, para outros caminhos, outros aprendizados, mas aquele livro me ajudou muito. Você falou tudo, é uma base. Depois que eu estudei aquele livro ali, eu nem estudava mais a matemática da escola, eu via a aula e fazia a prova lá, a gente revisava. Se você pega um livro ali, talvez muito avançado de início, aquele outro baque. Então, eu criei uma afinidade, um carinho muito grande pela matemática com o TQM. Cara, uma afinidade muito maior. É muito interessante o que você falou, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, talvez seja a realidade de muita gente. Cada dia que você está se preparando é uma oportunidade que você tem de desistir. E o que te fez continuar, mesmo com tudo isso? Então, você até perguntou, né, quando eu tive quase, né, se eu desanimei, eu fiquei, logo depois dessa prova do colégio normal, foi a prova da EPICAR. Eu estava tão desanimado, tão cansado também, tanto que eu me entreguei, e não foi suficiente, estava tão cansado que eu desanimei e não me preparei adequadamente para a prova da EPICAR. E aí eu tomei, assim, uma pancada bem grande na prova também. Fui levando, dali eu já voltei a olhar para a escola, né? Pô, minha situação está apertada aqui, tem que passar no colégio, né? Não posso parar. E passei na escola e tudo mais. Viramos o ano, 2018, aí eu voltei a estudar, né? Foi quando eu fui para o Rio, né? E aí eu voltei a focar ali, estudar. E por pouco ele também no Colégio Naval eu não passei, né? Já voltou nessa época, né? A prova ser no mesmo final de semana. Sim. Mas pela parte da ciência, né? Física, química e biologia, faltou uma questão para eu conseguir ser médio em tudo. Então você passou, nesse segundo ano, você já passou em matemática? Passei na matemática, passei na português. Quantas questões? Cara, não lembro, acho que foi 13. 13. Acho que foi 13 questões. Porque assim, é um crescimento de 50%, né? Praticamente, você foi de 9 para 13. Pô, é um crescimento interessante. E aí, você foi para a segunda fase, faltou uma questão para você fazer a média em todas? Já não era mais dividido, foi só naquele ano. Certo. Depois voltou a ser tudo junto. No fim de semana. Tudo no mesmo final de semana. Aí eu zerei a física também, que eu podia zerar. Não podia zerar. E aí, zerando a física, se tivesse ficado uma questão da física, eu já não zerava e conseguia a média. Você fez média em todas as outras, faltou uma questãozinha de física.
Isso. Aí não passei também. Na Epical eu fiquei no quase também. Certo. Eu acho que cheguei a pegar a média em tudo, mas minha nota não foi suficiente para crescer minha redação. Certo. E aí isso é muito pessoal, é de cada um, né? No meu último ano, eu saí do ensino médio. Eu não fiz o terceiro ano e fiz só a turma de curso. Certo. Aí eu foquei tudo. Pô, tô abrindo mão aqui do meu terceiro ano aqui para eu estar me formando, né? Meus estudos tudo se formando e eu fazendo aqui um curso. Eu quero isso aqui mesmo, isso é de cada um, vai dar... É uma decisão de a exceção, família, né? E foquei ali, perdi meu ano, assim, ganhei, mas o que ia perder? Faltei muito compromisso de família, saí com os amigos, entendeu? Eu me entreguei de 7 dias por semana, 7 dias por semana, né? Porque até era sábado, era simulado e domingo era tudo especial. Entendi. Então, até nisso. Eu acordava 6, 7 horas, né, para estar na sala de estudo 8, né, o tempo que dava ali até eu chegar, né, era mais ou menos 8 por ali, comecei a estudar, levar uma marmita para o curso, a tarde toda estudando, só saía à noite e foi quando eu consegui passar. Eu passei no Colégio Naval na prova e na prova de EPICAR. Você passou nas duas? Nas duas. Que maneiro. Imagina o sentimento de satisfação, sim, cara. Eu só não consegui classificar no Colégio Naval porque eu estava na cota e aí eu era o 03 da reserva. Certo. Na adaptação, se saíssem 3 cotistas, eu seria chamado. Certo. Só saíram 2, faltou 1. Não fui chamado. Certo. Mas a da prova da EPICAL eu classifiquei na cota bem ali no limite. Mas entrei. Poxa, que bom, cara. Isso daí foi a recompensa de todos esses anos, né? Sim. Porque assim, a gente, quando estuda, a gente fala assim, pô, nem ligo pra classificação, só quero passar, só quero uma vaga. E foi o que aconteceu comigo ali, passei no último ali, mas segui minha vaga. Hoje eu me formei em EPICAR. Entrou tanto quanto o primeiro colocado. Sim. É importante entrar, realmente. E qual o papel que você acha que teve? Os cursinhos que você fez, porque não foi só um, né? Você fez um período, um cursinho, aí depois foi para outro cursinho, né? Então, e qual papel você acha que esses cursinhos tiveram na sua aprovação? Esse primeiro curso, eu só fiz 2 cursos. Esse primeiro curso foi muito importante para mim, na minha adaptação, né, como eu falei, de eu me acostumar, de eu começar a estudar, de eu pegar uma base. Só que chegou num momento que eu já não tinha mais muito que eu evoluir. Certo. Mas foi muito importante para eu sair do zero. E aí quando eu fui para esse segundo curso, já não estava cru. Certo. Já tinha uma rotina, já tinha aprendido, já sabia o que era esse ambiente, o que era esse nicho, né, de prova militar. Então ali eu comecei a evoluir ali. E aí fui descontando, né, esse primeiro ano, esse segundo curso, né, não foi muito proveitoso também por conciliar com o ensino médio, né? Sim. E aí nesse último ano, no 4º ano de estudo, né, que era o último ano de prova, eu comecei a estudar só para aquilo dali, totalmente focado, eu recebi as apostilas em dezembro, falei assim, pô, mas elas começam em fevereiro. Mas eu tenho que começar antes, eu quero ir para turma especial. Eu já comecei assim, focando no turma especial, desde o primeiro simulado. Para quem não sabe, galera, turma especial, alguns cursinhos têm, eles têm muitos alunos, aí quem for tirando boas notas nos simulados, né, de toda a rede, quem vai se destacando com boas notas, aí é convidado a assistir uma aula especial, que no caso era no domingo. Era no domingo. Então é uma turma reduzida de todas as unidades para ter aquela aula ali, como se diz, especial. Então eu já fui focando nisso. Aí era assim, 20 de dezembro, pô, quem é que vai estudar no mês de Natal, no novo? Então eu falei assim, pô, vou olhar aqui o primeiro capítulo só para falar que comecei. Sim. Sabe quando chegar em janeiro? Não estou começando em janeiro, comecei em dezembro, o primeiro capítulo eu já matei. É pré-temporada. Pré-temporada, né? E eu comecei assim bem devagar. Aí janeiro de dezembro, janeiro ali foi bem devagarinho, pouca coisa, mas pô, saí do zero. Quando na primeira aula do curso, eu já estava à frente, já na matéria. Então quando eu fiz o simulado, eu tirei boas notas. Já fui chamado na primeira semana da turma especial que eu estava. Tive todas. Maneiro. E você acabou de comentar que você se formou na EPICAR, né? Sim. Se formou, teve a cerimônia de formatura.
Pô, isso deve ser, cara, acho que a realização de um sonho, né? Talvez a primeira realização seja ter entrado. A segunda realização, imagina a tua família, viu o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho formado na escola preparatória. Sim, muito estímulo esforço, era questão de ir, né, para prestigiar, né, o evento, a cerimônia, meus pais, já não lá em todos, desde a minha platina, assim, já começa na cerimônia de recebimento da platina, né? Certo. Que é o começo de tudo, tua vida na caserna, caserna, você não sabe, né, o meio militar, né, a casa militar. Meu início da vida da caserna, né, virei aluno, esqueci de trazer meus platina, podia mostrar aqui. Pô, fica para a próxima, tá convidado a voltar para trazer. O recebimento é a realização do sonho. Pô, entrei no EPICAR, entrei no Colégio Naval, no Colégio Naval também tem. Pô, entrei no Colégio Naval, entrei no EPICAR, cara, que sonho, passei na prova. Né? E quando você se forma, né, recebeu ali o broche de conclusão de curso, pô, é outro sonho, caraca, concluí, terminei isso aqui, essa fase, né? Foram 3 anos aqui, pô, sofrendo, sorrindo, chorando, comemorando, felicidades, tristezas, né? São várias emoções que você vive nesses 3 anos, são muitas experiências. Né? Pô, me formei agora em 2022, né? Então, só fazer a conta, eu entrei em 2020, pô, quando a pandemia, não foi fácil lidar com tudo isso. Então, você olha mais para trás ainda, né? Esse período de estudo que eu estou falando aqui, você lembra de tudo que eu passei estudando, passando na prova e agora me formando, né? Então, são ciclos e fases. Passa toda aquela lembrança na cabeça, né? Nesse momento de conclusão, maneiro. E conta pra gente, cara, um pouquinho dos seus planos para o futuro, o que você pretende fazer agora. Então, por escolha própria, né, eu preferi não seguir na Força Aérea, né, eu não quis ir para academia. E aí eu estou estudando agora para a prova da Marinha Mercante, da EFON, Escola de Formação da Marinha Mercante. Legal. A EFON, galera, para quem não sabe, você também faz uma prova, tá? Também é pela Marinha, mas você não é um militar, você vira Marinha, você tem uma formação para a Marinha Mercante, então você é um civil que vai ser formado, né, na Escola de Formação de Oficiais, tá bom? São 3 anos de formação também militar, né? Mas quando você se forma, você entra para a reserva da Marinha, né? E você vai trabalhar no mercado privado como civil. E, cara, também é uma oportunidade assim, muito grande para a galera que realmente quer fazer isso, né? São vários caminhos que tem. Pô, tu quer pilotar avião? Vai para a Força Aérea, vai para a AFA, começa a implicar, pode começar a implicar, ou vai para a AFA. Pô, tu quer a vida de marinha, quer aquela coisa mais selva, né? Exército, existem vários caminhos. Uma coisa interessante é que a gente não tem noção dos caminhos que a gente pode seguir quando a gente decide estudar para essa prova, né? Sim. Então tem muita gente que pensa assim, vou fazer um colégio naval, vou aplicar, a minha vida vai ser essa carreira militar. Pensa que está afunilando, quando na verdade os caminhos estão se abrindo. Sim, né? Enquanto eu estudava, eu não tinha noção de que na IPK, indo para a IPK, eu poderia seguir para virar um piloto de avião. Sim, o futuro seria pilotar avião. E assim, a galera, assim, quando você entra na IPK, você ainda assim talvez não tenha aquela noção, né? Quando você começou a estudar, ou mesmo quando você entrou na IPK, talvez não tenha passado pela sua cabeça, não, agora eu quero entrar para a IFON. Sim. Você vai achando... Com a experiência você vai se descobrindo, você vai achando o seu caminho. O caminho ele não é fixo, né? Eu acho assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, cara, o importante é você ter um objetivo, é você querer sair do ponto A, onde você está, para o ponto B, onde você quer chegar. Mas professor, e se eu quiser mudar depois para o ponto C? Poxa, você só vai descobrir o que é o ponto C, porque em algum momento você correr atrás do ponto B. Você ficar parado no teu ponto de partida, tu nunca vai, talvez, descobrir o seu sonho, né? Aquilo que você realmente quer seguir. Então, não tem problema você mudar o seu objetivo, desde que você tenha um objetivo para seguir. Então, o objetivo você vai se descobrindo, né? Não é de uma hora para outra, né? Você escolher o objetivo vai ser aquilo para sempre, é adaptável, né? Isso, várias histórias de alunos mostram isso, né? E o quão importante você acha que foi a experiência no IPK, esses 3 anos, até o seu período de estudo também pré-IPK, para a sua formação, para o seu futuro, até para essa decisão agora que você tomou de fazer a prova para o IFON? Qual foi a importância do IPK na sua vida? Cara, foi muito importante assim, para amadurecer as experiências que eu tive lá, que eu vivi, os amigos que eu fiz lá, pô, cara, na escola de formação,
vocês vão passar e vocês vão ver que existe uma irmandade muito forte lá com a turma. É bem tradicional ter os encontros de turma. Então lá na escola tinha muitos encontros de turma, né? Depois da pandemia, pô, via turma de 50 anos atrás. Os caras estavam andando na escola para relembrar os momentos vividos lá, rever os amigos. 50 de anos. 5 anos. De 50 anos. De 5 em 5 anos tem encontro de turma. Eu já estou ansioso pelo meu. Assim, já quero voltar lá para os meus amigos. É tipo, né? Naturalmente vai ter muita gente que está ali na carreira militar, mas tem muita gente que está saindo, que é o meu caso, entendeu? Então, eu vou ter esse período mais afastado da minha turma, né, fisicamente, mas, pô, em pensamento, coração e mensagem, eu sempre com eles. Na primeira, 5 anos, a partir do momento que você entrou, Isso. Então, no primeiro encontro, muita gente vai estar ali no segundo ano da AFA, muita gente vai ter seguido outros caminhos. Isso. Interessante. Isso é legal também, quando junta todo mundo, você vê como cada um é necessário depois. Cara, e a gente escuta muita história lá, e não vi ninguém que deu errado. Ninguém que passou por EPK, por AFA, Colégio Naval, escola, ninguém deu errado na vida. Isso que é legal, cara, porque assim, o que é dar errado? Exatamente você se sentir frustrado, né? Ter chegado à conclusão de que você não chegou a lugar nenhum, que você preferia não ter passado por aquilo. E a galera que entra para essas escolas militares passa por esse processo, mesmo que não queira seguir carreira militar, vai descobrir aquilo que gosta e vai se realizar naquilo, né? E assim, é muito importante também que hoje o que eu tenho é uma conclusão do ensino médio. Sim. Só que não é um diploma qualquer. Não é qualquer pessoa que tem um diploma da EPK. É porque a pessoa que tem um diploma do Colégio Naval. São 150 por ano. Sai no Brasil. Um universo de milhares de pessoas. Exatamente, pensa no Brasil todo. Talvez milhões. Eu não tenho esse dado concreto aqui, mas pô, é razoável imaginar que talvez mais de 1 milhão de pessoas se formem no ensino médio do Brasil. Sim. Mas, cara, são 150 ali no MK. Então, assim, por onde eu for, eu vou levar comigo o nome da escola. Sou um aluno formado, eu sou um ex-aluno, uma pessoa formada na escola preparatória de Eduardo. Que maneiro, cara. E quanto você acha que amadureceu com o processo, não só de estudar para EPK, mas também de se preparar? Porque talvez, assim, óbvio que tiveram os 3 anos lá de formação, mas talvez você tenha amadurecido no processo de buscar passar por essas provas. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, o edital, né, ele fala que você pode de 14 e 17 anos na prova. Sim. Então, quando você entra, eu entrei com 17. Tinha cara de 14 anos comigo. Agora e você não vê uma diferença tão enorme, assim, tão grande, pensamento, amadurecimento, não amadurece junto. Isso, e na EPK, agora você com 18 anos você pode fazer a prova também, tem que ter menos de 19. Ah, é? Mudou? Não mudou. Pô, maneiro, não sabia disso não. E, cara, isso que você falou é importante, né? Porque vai ter gente ali com 17, 18 anos, vai ter gente com 14. Só que é todo mundo igual lá dentro, todo mundo igual. Você não vai olhar pro cara, não vai ter um cara mais infantil que o outro, assim. É todo mundo maduro igual. Seguindo essa mentalidade, vai ter gente ali com 15 no segundo ano e o cara do primeiro está com 17. Porque aqui fora você vê que os ciclos de amizade, né, é tudo gente da mesma idade. Pô, tem gente que vai se relacionar com gente de 20 anos. Sim. Tem gente que vai se relacionar com gente de 20. Tem 17 com 17, 14 com 14. O cara de 17 olha, o cara de 14 vai achar que é uma criança. Pô, vamos lá, todo mundo homem, todo mundo igual. Homem e mulher, não tem diferença de idade. Todo mundo tratado igual, todo mundo vai se tratar igual um com o outro. Sim, e é interessante, cara, porque todo mundo passou. Mas tem gente que fez cursinho, tem gente que não fez, tem gente que se preparou de uma forma, tem gente que se preparou de outra, mas todo mundo passou por um processo talvez de amadurecimento para estar lá dentro. Né? Sim, então, todo mundo seguiu o mesmo caminho, né? Sim. Para chegar na EPK ou no Colégio Naval, você tem vários caminhos possíveis, mas o fato é que todo mundo percorreu um caminho e todo mundo chegou no na mesma linha de chegada. Interessante. Então, mesmo com essa diferença de idade, o pensamento deve ser muito parecido. Né? Sim, você com 14 anos já pensando em concursos, você
vai começar a pensar nisso com 17, 18, quando o menino batendo na porta. Exato, a gente começa a pensar quando a Vai gente pensar em tem mercado de 20 trabalho, anos. exatamente. Só desperta assim, eu tenho que dar um rumo para minha vida, depois que já está talvez 2, 3 anos de formado no médio. Sim. E vocês estão pensando nisso a partir dos 14, 15, 16. Então, mudança de mentalidade, amadurecimento, por isso é muito importante também a preparação. Por isso que eu falo assim, que foi muito importante eu começar com 14 anos no cursinho, mesmo que eu, mesmo não fiz a prova, não passei, não aprendi nada da aula, mas pô, só de eu estar ali, só de eu estar acompanhando a turma quando tinha uma aula extra no feriado, pô, já mudou a minha cabeça. Eu falo assim, cara, tem que abrir mão no feriado para poder passar nisso, tem que abrir mão, tem que ir pra aula. Eu tirar o meu sábado para fazer simulado. Porque eu poderia muito bem pensar assim, pô, feriado amanhã, sábado, simulado, cara. Eu nem vou fazer a prova esse ano, cara. É verdade. Por que eu vou? Vou ano que vem que eu vou fazer a prova e realmente vou estudar, né? Não, ali, pô, não tô conseguindo estudar direito com isso aqui agora, não tô aproveitando, né, da melhor forma isso aqui, mas eu vou mesmo assim para eu aprender, para eu poder entrar nesse meio para saber o que é eu acordar cedo no feriado para poder ir fazer um simulado. Então, no outro ano, quando eu realmente estava lá estudando, estava lá me entregando, eu não tive tanto sacrifício disso. Era o segundo ano, não era mais o primeiro ano fazendo isso, era o segundo. Eu estava comemorando que eu ia ter uma aula no feriado, que não era um dia menos de estudo. Poxa, que ótimo. Porque talvez, cara, eu acredito que seja essa diferença exatamente entre a galera que é aprovada ou a galera que é reprovada no detalhe. Talvez se você tivesse faltado aula num feriado, aí já te dá motivação para faltar aula em outro. Aí daqui a pouco, quantos dias de estudo você não perdeu e que diferença isso não fez na prova? Pô, eu lembro assim, da turma especial, era todo domingo. Aí, pô, chegou domingo do dia dos pais. Falou, galera, próximo domingo não vai ter aula da turma especial. Pô, todo mundo falou assim, pô, quero aula aí, pô, mestre, vem aí, mestre, vem dar aula pra gente. Pô, o mestre o professor também, o pai dele, né? Sim. Por outro lado, foi bom que eu passei o dia dos pais com meu pai, com meu avô. Mas se tivesse aula, eu teria ido pra aula, eu queria ir pra aula. Sim. Entendeu? Foi bom por um descanso, mas pô, se tivesse aula, ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar, pelo contrário, a galera fazia pressão para ter aula no dia dos pais. Mas assim, também é bem importante ter um descanso, né? Com certeza. Pô, tu curtiu o teu dia dos pais, não perder esse momento. Você tem que saber o momento de abrir mão e o momento de se permitir também, né? Exatamente, descanso também é treino. Pô, teu aniversário, tu vai ficar o dia todo estudando, pô, curte pelo menos à noite, pô. Vai lá, tira um momento pra ver os amigos. Você sempre consegue ter o seu momento de lazer, o seu momento de descanso. Assim, tem um momento de se dedicar integralmente a estudar de manhã até a noite, beleza. No meu processo, por exemplo, eu fui aprovado pelo Colégio Naval também na minha terceira tentativa, acho que não é minha terceira, qualquer dia eu conto a história completa, mas assim, meu ápice de estudo foi quando eu estudava das 8 da manhã até às 22 horas, assim, entre colegas, depois estudo no cursinho, tendo aula, e assim, eu mantive isso por um mês, que foi o mês das férias. Mas basicamente, na minha preparação, eu tinha um momento de ir para a escola, eu tinha um momento de ir para o cursinho, de estudar em casa e de sair com os meus colegas. Eu tive que abrir mão de pouca coisa para me preparar. Então, cada um tem a realidade diferente. Mas é sempre importante ter em mente a questão do descanso, né? Nem para 8, nem para 80. Abrir mão da aula e abrir mão do descanso, né? E, cara, você não quer seguir a carreira militar, né? Você vai fazer a prova por EFON, que apesar de ter um regime militar, não vai te formar como militar, né? Você vai para a reserva. Você acha, e isso analisando tanto a sua história quanto a galera da sua turma, que só você conhece, o Colégio Naval e EPICAR podem ser importantes para quem não deseja seguir essa carreira militar? Pode, mas você tem que ter noção de onde você está entrando. Porque, por mais que você fale assim, eu não quero ser militar, mas eu quero ter um bom ensino médio, uma escola de excelência, uma das melhores escolas do país, eu vou entrar no Colégio Naval, vou entrar na EPICAR, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai aprender, vai sair de lá fazendo um bom Enem, um bom concurso, vai aprender a estudar, mas tem que saber que você está entrando num quartel. Você vai ter um período de adaptação lá dentro, né? Aprender a ser militar, a sair da rotina civil e entrar numa rotina militar. Você vai ter diversas adversidades. Você não vai acordar 8 horas e para estudar direto até 10. Você não vai ter 12 horas.
Eu acordava, cara, a alvorada era 6 horas. 6 horas. 6 horas. Eu prefiro acordar mais 5h30, só que eu tenho um tempo a mais de café da manhã, né? Sim. Mas, pô, você tem que aprender a entrar nas regras, a ser um militar, entendeu? Então vai ter tudo isso no meio. Você não quer ser militar, mas você vai ter que ser militar. Sim, por 3 anos, no caso da EPICAR, você vai ter que ser. Você vai ter que cumprir as regras. Inclusive, você é considerado militar no tempo Sim, você é militar. Você é militar. Mesmo sendo menor de 18. Aluno menor é militar. Militar. Você recebe Para como todos militar. os efeitos, você é militar. Você é militar. Você está sujeito aos regulamentos, às leis. A lei que rege os militares é uma lei própria. Sim. Então, você é tão militar quanto um brigadeiro, quanto tenente, quanto oficial, quanto soldado, entendeu? Você é militar. E como que era a sua rotina lá? Depois do café da manhã, o que você fazia? Ou então, a alvorada era 6 horas, começava o café da manhã. Isso aí você tem que fazer barba, arrumar sua cama, né? Não é, vou arrumar a minha cama. No seu quarto? Sim, sim. Achava que arrumar a cama era dobrar aqui meu dedão, botar deixar bonitinho, né? Já meu só por cima que tá arrumado. Uhum. Pô, não, tem um jeito certo de arrumar a cama. É um protocolo. Sim, tem um jeito padrão. Não é simples. E tudo se aprende lá dentro. Bom, mal, se aprende, jeito bom, jeito ruim, vai aprender. Aí, às 7 horas começava as aulas. 6h50 era entrar em forma, né? Tirar de falta, estava todo mundo lá, tudo certo. E aí, às 7 horas eu entrava em sala para aula. Meio-dia e 15, né? Aí a gente tinha nossa parada diária, que era passagem de serviço. Sei lá, a gente tira serviço. E aí tinha a passagem do aluno de dia, por todo mundo. E que serviço que você pode pegar lá dentro? Cara, tem o serviço de aluno de dia, de plantão. Entendeu? E aí tem a passagem de serviço com desfile em continência à autoridade. Certo. A autoridade que tiver na escola, tiver presidindo aquela parada diária todo dia. Aí a gente almoça, sai da parada diária, vai para o almoço. Logo depois a gente tem um período de descanso, mais 2 horas, 2 horas da tarde, sala de aula de novo. Tem os períodos da tarde, seja mais um tempo de aula do ensino médio, seja de formação militar, certo. ordem unida, aula de regulamento, a gente também faz prova sobre os regulamentos para aprender. Tem a ordem unida lá, a gente treina. E 4 horas era a educação física. No início do primeiro ano, né, você faz a seletiva, não é simplesmente falar, eu quero jogar futebol, eu quero jogar basquete. Você fala que quer jogar basquete, fala que quer jogar futebol, você vai fazer uma seletiva para saber se você pode, né? Porque 500 alunos, não tem 500 alunos. Imagina, todo mundo falar, eu quero jogar futebol. Pô, imagina lá, tem um campo, pô, não dá. Então faz ali a seletiva e você vai para o seu esporte ali, são uns 10, 11 esportes, que eu não lembro todos aqui agora, né? Eu era do treinamento físico profissional militar. E aí de 4 às 6 ali, tipo, você tem a sua educação física. Volta, toma seu banho e tal, e vai pra janta. 7 horas era a última entrada da forma do dia, que era o pernoite, né? Vista de uniforme. Saber, né, sua rotina se tinha feito tudo certo ou não. E depois acabou a rotina. 10 horas era do silêncio, luzes apagadas, ninguém mais ficava andando pela escola, hora de dormir. E começava tudo de novo no outro dia. Legal. Nos finais de semana, né, sexta-feira, você é liberado, licenciado, pode ir para casa. Se você não tiver de serviço ou não tiver feito nada de errado durante a semana, não tiver punido. E aí você volta no domingo, 9 horas da noite, você está na escola de forma. E cara, assim, depois que você passou por esses 6 anos, né, 3 de preparação, 3 de estudo lá no EPICAR, se você pudesse resumir aí em algumas frases toda essa experiência, faz um balanço aí pra gente. Valeu a pena, não valeu? O que você tira de tudo isso? Pô, valeu a pena, mesmo não seguindo fora, não seguindo pra AFA, né? Hoje eu tenho um diploma da EPICAR, vou levar o resto da minha vida no nome da escola. Então isso abre portas, abre oportunidades, né? Algumas não foram abertas para mim. E quanto para colegas de turma também, que não estão seguindo como eu, né? Estou vendo já alguns exemplos. Muito feliz por eles, né? Cada um seguindo seu caminho, ter sucesso.
todo mundo sai e tem sucesso no que faz. Escolhe uma coisa e para ser aprovado nessa coisa, talvez o esforço seja muito menor. Sim, seja por mentalidade, caráter, que também é trabalhado lá dentro. Lá na EPICAR, a gente tem um código de honra, nós nos comprometemos com a verdade, honestidade e justiça, bem como repudiamos entre nós atitudes contrárias a essa. Então a gente trabalha muito com a verdade lá dentro. A gente aprende a confiar no cara que está do nosso lado, que a gente vive 3 anos juntos, a semana toda juntos. Então, eu confio que o cara não vai me roubar, que o cara tá falando a verdade pra mim, entendeu? Se eu te perguntar uma coisa lá, Você não vai dar resposta conveniente. Exatamente. Mas você vai arcar com as consequências dos seus atos. A gente trabalha muito com isso lá, na APA também, e os militares são assim. Trabalham com a verdade, com a caráter. Que maneiro. Então, você sai de lá muito bem informado, entendeu? Então, isso é valorizado aqui fora. Você vai para uma empresa, você vai querer um cara que é de bom caráter, que é bem disciplinado, entendeu? Bem informado, né? Intelectualmente, nas provas de lá. Você vai aprender a estudar, apesar das dificuldades, apesar de uma rotina cansativa. Você vai... Tem todas essas atividades. Igual eu falei, só é liberado, cara, lá pelas 8 horas. A entrada no uniforme é às 7, mas vai dependendo, né, se você é primeiro ano, segundo ou terceiro, vai variar, vai depender. Se você vai até às 8, você vai até às 7h20, 7h30. Se você é primeiro ano, tá entrando agora, tu entrar no uniforme vai até às 8 horas, só vai ser liberado às 8. E você vai estudar que horas? Às 8h10, é de madrugada. Você vai aprender a estudar conforme as adversidades da sua rotina. Você vai passar na prova, entendeu? Eu me formei, passei 3 anos lá, 9 trimestres. Cansei de acordar de madrugada para estudar, de estudar cansado, estudar no final de semana, né? Apesar de também aproveitar o final de semana para sair, para curtir, para fazer um lanche, você aprende a controlar isso tudo, entendeu? Então é um processo que te dá muita autonomia. Sim. Você chega agora, o cara talvez se forme com 18, talvez se forme com 20, mas é diferente, né? Não 18 anos. Daqui de fora que... É o que eu tô falando, o cara sai de lá com 18 anos, com 21, todo mundo igual, mesma formação, todo mundo bem formado, não importa a tua idade, entendeu? Uma maturidade muito grande. Todo mundo sai bem maduro. Isso é muito bom, cara. Agora, pra gente encerrar, tu não vai escapar, não vou aliviar pra você, por que raios você tem apelido de filósofo? Caraca. Leonite, como é que é? Cara, se eu me lembro bem, cara, foi porque nas primeiras aulas, né, eu falava umas coisas... Chegava com umas teorias doidas lá, eu tentava entender de um jeito diferente, aí a turma começou a falar, você era um filósofo da turma, não sei o quê. Quando eu fui ver, a diretora do curso tava vindo falar comigo, você é um filósofo? Cadê o filósofo? Tinha gente da turma que nem sabia que meu nome era Bruno. Até hoje não sabe. Chegava, me encontrava com o namoro e falava, e aí, filósofo? Caraca, mano. Ele virou e pegou mesmo, né? Os professores, alunos. Professor de coordenação. Eu chegava hoje lá no meu curso, falava, sou o Bruno, ninguém vai lembrar de mim. Eu falava, eu sou filósofo. Caraca, vai lembrar. Maneiro, cara. E assim, apesar de ser um apelido, não tinha nada de degradante. Não. Todo mundo curtiu o seu apelido, todo mundo feliz, todo mundo ria, todo mundo curtia. Lembro com muito carinho, cara, do curso, da turma. Era muito bom, a gente ria bastante, se divertia e estudava. Boa, cara. Tanto é que quando viramos o ano, né, o segundo ano de curso lá, era aquela galera que... Uma galera muito unida. Que a gente se uniu, criou uma cidade muito grande e estava estudando junto. Todo mundo estudando junto, levando um empurrando o outro, né? Mandava mensagem, tô indo pro curso hoje, o curso era à noite, tô indo mais cedo para estudar, bora junto. E todo mundo ia, curtia, fazia filmado, saía para fazer lanche, era maneiro, a gente se uniu bastante, né? Maneiro, cara. É uma união realmente que todo mundo unido para o mesmo objetivo. Sim, então, nesse caminho de estudo você vai conhecendo pessoas com o mesmo objetivo que você, no seu mesmo intuito, vai criando afinidade, vai criando amizades. Nesse segundo curso que eu fiz um amigo, cara, que eu morava aqui, né? Fazia esse curso no Rio,
Então eu acordava e dormia falando com o cara. Mandava mensagem pra um acordar o outro, falar assim, bora pra lá estudar. Pô, tô chegando agora com não sei o que e tal. Aqui, ó, manda essa questão aqui, vê se faz isso daqui e tal. E a gente fala assim, cara, a gente passa mais tempo junto com a nossa própria família. A gente acordava e falava, ó, tô fazendo agora, tô no curso. Entendeu? A maneira de falar sobre os passagens é fundamental. E, cara... Eu passei a aplicar e ele passou pro colégio naval. E vocês passaram no mesmo ano? Não no mesmo ano. Por pouco ele não passou no colégio naval, ele foi reprovado na inspeção de saúde da EPICAR. Certo. E no outro ano ele foi pro colégio naval. Então eu me formei agora na EPICAR e nesse ano de 2013 ele vai se formar no colégio naval. Poxa, que show. Cada um seguiu seu caminho, cada um seguiu o seu rumo. E sabe o que é interessante? Se por um acaso, era a última chance dele no colégio? No ano que ele passou? Era a última. Mas vamos supor, ainda que seja exceção e eu não tenha passado, né? Cara, o que ele decidisse fazer na vida dele também daria certo. Sim. Por conta da experiência, né? Da maturidade. E ele ainda poderia focar para a escola naval. Sim. Então, a mesma galera que vai entrar para o colégio, né? O colégio, você passa 3 anos, vai para a escola. Assim como no caso do EPICAR, você pode fazer a prova direto para a AFA também. Sim. Então, não quer dizer... eu vejo muito aluno meu do colégio naval, quando ele está na última chance do EPICAR, ele fica preocupado, né? Cara, eu já estou na minha idade limite, pode ser que eu não passe. Cara, tira esse peso do ombro, porque se você entrar, maravilha, é isso que a gente quer. Se você não entrar, você pode fazer concurso militar, se você realmente quiser seguir a carreira militar, cara, até os 25. E mesmo na escola de formação, na EPICAR, você não é impedido de fazer os concursos. Pô, você tá na EPICAR, você tem que sair da EPICAR para ser aviador. Mas você quer ser intendente de infantaria, você pode fazer o concurso da AFA. Sim, exato. Mesmo sendo aluno da EPICAR, você pode fazer você tem um diploma do médio. Sim. Se você está no segundo ano, digamos, da EPICAR, passar para a AFA, você pode ir para a AFA. Sim, exatamente, pode pular direto. Interessante, cara. Se você já tiver concluído, na minha turma teve caso de o cara, né, ele era segundo ano lá, fazendo prova, passando e tal, só não conseguiu se classificar para poder entrar. Mas ele foi passando, ele ia fazer as outras fases, né, de uniforme da EPICAR, né, porque a gente militar tem que entrar numa outra organização militar de uniforme, tem que estar sempre fardado. Ia fazer isso tudo. Entendeu? Então, galera, por hoje é isso. Eu te agradeço demais, filósofo. Não, Bruno, valeu, obrigado. Filósofo. E, cara, valeu pela entrevista. Eu tenho certeza que foi interessante, foi esclarecedor para muita gente que vai assistir a gente aqui. E você está convidado a voltar e trazer a platina. Pode deixar, prazer. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.